filma um pouquinho. Porque O Beto nunca filma um pouquinho. eu nunca vi. Tudo bem? Como é que foi de Natal? Eu fui bem. Quero de cara desejar um feliz ano novo. Eu fui bem, vamos dizer assim, bem sucedido nas minhas relações com pessoas. Tem malandragem também demais, que eu não gosto. Mas isso vai ter em todo lugar, né? Não é é aquelas do coisas. carioca, do humano, né? É do qualquer um. Mas foi muito bom. Mas eles são até mais hoje. acolhedores, né? Eu gosto mais dos cariocas. Como é? Os cariocas são mais acolhedores. Sim, são sim. mais- Explica pra ele como que é aquela coisa de pedir informação. Quando você pede informação na rua, as pessoas, elas querem te ajudar. Às vezes você nem precisa pedir. Sim. E a pessoa percebe que você está pedindo e ela quer te ajudar. É simpática. E aquela do que a mulher... Isso não acontece em nenhum outro da lugar. Da rodoviária. Ah, eu tava com várias malas dentro do ônibus. Sim. Aí eu tava meio assim, né, meio sonolenta. Aí uma mulher veio e me falou assim: você vai descer, você vai na rodoviária? Eu falei: vou dela, então é aqui, vai, me segue. Do nada a mulher veio me falar, ela pegou e me levou. Aí eu falei: preciso ir ao banheiro. Dela, então vem aqui, ó, o banheiro é aqui, qual é o seu ônibus? Ainda eu falei: qual ônibus? Ah, depois você pega, anda aqui, vira tal, é tal plataforma, tá bom? E pegou e foi embora. Coisa que o paulista não faz, porque o paulista nem responde. A gente dá bom dia, Eu não acho isso responde. estranhíssimo, né? Eles são Mas muito sabe, reservados, concentrados, talvez. É uma tradição cultural da na cidade. sua, Cada cidade tem sua na cultura sua local. atividade diária, né? Você Então sabe fica- sabe por que isso? O paulista preservou esse traço cultural de não dar confiança para o estranho, desconhecido, o estranho, entre é aspas. da fase colonial, que São Paulo tinha 2.000 habitantes, né, 1.600, Muito e as mulheres viviam como reclusas no harém muçulmano e Sim. cobertas de véus e tudo. As mulheres não saíam de casa. A família patriarcal era mais pesada. E nesse no caso de popular, São né? Paulo, porque como eles escravizavam índios, né, eles estavam sempre com medo de ataques indígenas. Alguém vai atacar aqui a casa. Então os cronistas coloniais sempre se reportam esse traço. Aqui Eles mesmo, ó, não tem falavam um exemplo, isso não com não estranhos. a gente muito longe, não. Você vê, a Cauã é uma sede de fazenda na Paraíba. colonial. Colonial. Então, era casa, igreja e casa da fazenda, sede e a própria senzala com os escravos, tudo no mesmo conjunto. Do mesmo conjunto. Não separava para não ter essa possibilidade de ser atacado e ter uns lá e outros É cá. parecido com... Era como um forte, né? mas isso era, era forte. a estrutura colonial no Brasil inteiro. É. Não é um país que foi Senzala, casa de fundado família na e a base da própria exploração do outro, né, Tanto que eles do viviam aqui extermínio dentro. dos índios. Tanto que aqui nessa casa, eles assistiam missa sem precisar entrar pela porta da frente. Tinha uma porta lateral, eles ficavam ao lado quem não quisesse se expor, assim, sentar na frente, ficava do lado do altar assistindo missa por dentro da casa. Isso tem lá. E é um costume antigo. É como se fosse uma fortaleza. De certa forma. Então se cortava um pouco com um espaço mais, vamos dizer, coletivo, né? Acho que ainda hoje a nossa classe média dominante, né, ela se porta dessa maneira. No caso de São Paulo, se escondendo por trás de muros de Alphaville, por exemplo, que são as fortalezas coletivas agora. E sem falar que as casas mais abastadas também são assim, né? A casa do reitor da Unicamp, da Unicamp não, da UNB, que você... Da UNB? Que você foi no Barra 68 lá, você até mesmo fala, parece uma fortaleza. Ah, sim, aqui no Lago Sul, em Brasília. Então, isso é um traço cultural se nosso. preservava. Como que é? Era paredes, assim, muito largas, sólidas. Aí portão parecia uma porta de cadeia, assim, engradeada. Assim. E é dentro do campus? Não. No na bairro, área vamos dizer, no residencial. bairro chique de Brasília, que é o Lago Norte, né? Mas daí todo reitor mora ali ou ele que... Não, é a é casa dele, ele não. que queria daquela forma, era a personalidade dele É que que era muito... ele era militar, então parece militar, que ele, então ele tinha morava num um forte. compromisso com morar num forte. José Carlos ali. Então, mas Vladimir, isso é um traço cultural da nossa história cultural. Por exemplo, lá onde eu moro, o meu município vizinho chama Olambra, que surgiu de uma colônia de holandeses
que vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra. Então, eu ainda conheci esses velhinhos holandeses vivos, que não falavam português, não. E a minha esposa trabalhou lá na cooperativa da Alhambra, que é a maior produtora e exportadora de flores, né? Foram eles que começaram aquilo, bem pertinho lá do meu lado, onde eu moro. Loja com esse nome. Aí a gente chega lá na Alhambra, porque ela é conhecida no Brasil inteiro, as flores da Alhambra. É uma coisa que eu aprendi com eles. Valorizar o tropical, o calor, porque eles vieram de lugares onde tem neve e frio, então constante, e eu aprendi com eles, como eles gostam do Brasil, exatamente porque é quente, tropical, que aqui eles podem ser Paraíba, os agricultores que lá não podem. Eu tive uma fazenda no meio do agreste, assim, do meio daquela parte mais caracteristicamente agrestina, sertaneja, na Paraíba, e tinha lá uma fazenda, no largo do espaço mais aberto da fazenda, da sede, tinha uma piscina com várias casinhas. Era um hotel fazenda, na verdade. Um hotel fazenda. Com várias, vamos dizer, essa casinhas, né? Então, esse senhor, dono da fazenda, me contou. Eles vinham noruegueses, dinamarqueses, baixavam de avião em Campina Grande, iam para esse hotel, se queimavam de sol, não atendia nem telefone, se queimava do sol durante 3 dias e depois voltava para Campina, pegava o avião e voltava para lá. Vinham só se queimar. Só se queimar. Então, mas sabe que eu falei da Alhambra, comparando com esse hábito nosso colonial de ir à fortaleza, defendendo dos índios e dos escravos, que a qualquer momento poderiam atacar, porque é a consciência, né, de que está oprimindo. Né? Mas isso, por exemplo, lá na relação na Holanda, se proteger é impressionante. De possíveis ataques, não era à toa. É um outro povo, um povo comercial, que teve seus problemas também, suas colônias, tudo, mas na Holanda em si, né, Amsterdã, Haia, todas aquelas cidades holandesas, elas não têm muros. Aí eles trouxeram esse traço cultural para lá, para Alhambra, e você vai na cidadezinha da Alhambra e é impressionante. As casas não só não tem muro, mas qualquer um pode passar assim uma passada uma pequena cerca viva e chegar à porta. Então, quer dizer, eles não têm essa casa mesmo. Brasília ensaiou isso no início. Ali na frente, vocês podem, olhando dali, você vê. Era só um simples sinal de que aquilo ali era um jardim, uma muretinha baixa, uma coisinha assim de tijolos. Hoje é tudo com grade, e grades terríveis que você não vê o lado de dentro. Eu não faço isso. A minha é vazada, porque eu detesto. E grades, não só grades, como esse tapume de metal, que é horroroso, com cerca eletrificada. Gente, tem que tocar ali. É o mesmo traço colonial aqui que você já observa no país de hoje, claro, por conta da violência. Ele se moderniza, mas a estrutura básica fica lá. Sentar um pouquinho. Ela me perguntou ontem, vem cá, Loreto, o que é? Você vem ver o que é uma moviola? O que é o quê? Moviola. Moviola é uma máquina de montar filmes antigas, né? Quando o cinema era feito com película. Então a película entrava nessa engrenagem aqui, você via a imagem aqui, isso aqui é um alto-falante, e aqui embaixo você tem o equipamento aqui da batida e freio. Olha só! E o filme corria aqui, você ia puxando película, né? Então, e ali você ia montando o filme. Essa aqui é 16mm, mas aquela ali já é mais profissional, é 35mm. Legal! No princípio ali, o filme passa assim, e passa por essas engrenagens. Esse é um alto-falante aqui, e aqui você vê a imagem, e aí você puxava, cortava. Hoje não, hoje é tudo computador. Hoje é mesmo eu estava falando isso para ela, o mesmo princípio, só que digitalizado. É
A montagem, os programas a edição, digitais. quer dizer, juntar uma coisa com a outra é o mesmo princípio. Mesmo princípio, Só isso que eu estava falando muito para ela. simplificado, Muito mais. simplificado, né? Não é, Senta, Beto. não tem um elemento físico. Senta Eu sento aqui. estrategicamente. Eu queria senta que você está Senta falando aí no com trono. Vladimir, você está Pô, falando. Você quer fotografar? Fique à vontade. Essa aqui a casa é sua. Você está Eu falando. vou sentar porque eu já desde de manhã que eu estou em pé. Você está falando com as novas gerações. Ela tem 21 anos, entrou na universidade. Sim. Ela faz parte. Fala o que é mesmo aquele. Vai no já para o segundo semestre? Não, Quatro. 4? Já? Mas era para ser o terceiro, porque a gente não teve férias, então a gente fez 3 em um ano. Sim. Mas você tinha trazido alguma coisa? Porque você só está no Rio há um ano? É, um ano. Um ano e meio. Aí já Um ano e meio, já. Um ano, olha como foi corrido. Um ano e meio. Que ela começou no meio. Não, foi um ano exatamente, porque foi final de outubro que eu fui pra lá. É porque também foi a greve, né? O calendário da última greve atrasou E tudo você aí. fez 4 semestres? Eu tô Já indo está pro entrando para o agora. quarto. Sim, Fez 3. Fez 3 em um ano. É porque a gente cortou as férias, então Foi mais intenso, né? Ah, Ficou é. menor. 2 semanas de férias só pra conseguir ter um terceiro aí. Bom, tá certo. Pra voltar ao calendário, agora eu Para volto ao calendário. pôr em dia, né? Então, atividade. o Loreto, fala do movimento estudantil que você faz Você está parte. gostando de ir lá? Eu tô Você está em que bastante. faculdade? Em que universidade? É a Federal Rural do Rio. A Federal Rural do Rio. Conhece? Eu conheço de muito tempo, porque lá na Serra, um núcleo dela, não era onde o Pascoal Camargo tinha um núcleo de teatro lá. Ah, é? Era antigo. Na Rural? É a Rural. Na Rural. Na Rural. Tem um curso, faculdade de Belas artes Artes. visuais lá, não é isso? Belos Aires. É, Bela eu Horizonte. acho que isso aí é resquício do tempo que o Pascoal tinha essa atividade lá com os estudantes. Hoje tem bastante coisa ainda. As pessoas Eu viram fui a um festival em 57 em Santos, que reuniu todo o teatro de estudante do Brasil. E era o Pascoal que comandava, e foi gente de lá, da Rural. Que Pascoal que é esse? Pascoal Carlos Magno, que foi diplomata, um grande incentivador, era ator no princípio de sua vida, quando jovem, e tomou um gosto enorme pelo teatro. Era um homem um intelectual de muito nível e diplomata. E ele fez por 2 vezes o chamado Festival do Teatro de Estudante do Brasil, de ponta a ponta. Ele foi a Paraíba, viajou o Brasil inteiro para produzir esse festival, que foi uma vez em Santos e outra vez em Pernambuco. O Alto da Compadecida eu vi a primeira vez nessa onda. Foi 57? 57? É. Então, a faculdade dela é de Engenharia Agronômica é a mais antiga do Brasil. Ela foi fundada em 1910, Pois no é. Rio de Janeiro, no governo de Nilo Peçanha. Só que não ocupava o atual campus, não é isso? Você estava falando outro dia. Mas já lá em cima não. Foi talvez no... Onde ela foi fundada? Sim. Na URCA. Na URCA. Depois é que tem esse núcleo lá em cima. É na Serra, né? Que tem Não. É perto da É Baixada Fluminense. na Baixada? É. Mas, Chama assim, na Seropédica, verdade, é uma cidade seropédica. Não, mas deixa eu te explicar. Na verdade, quem mora lá naquela região fala que não é considerado Baixada, não é considerado Serra, não é considerado nada. Mas a gente chama de Baixada porque está do Para lado da facilitar a Baixada. localização. Mas é do lado da Serra das Araras. E você já tem assim, aula prática lá, experiência de ir lá, tudo? Tenho. Pouco, Fala né? das No viagens. começo É mais ciclo básico, né? Mas a gente tem algumas coisas assim. Mas escuta só, deixa só eu me localizar. Você fica um pouco no Rio, no centro, no Rio de Janeiro propriamente dito, e nesse lugar que é mais rural, digamos assim, você vai eventualmente ou é tudo a mesma coisa? Não, é tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. Entendi. Ela mora em Seropédica, que é em frente ao campus. A cidade vive, no caso, a cidade de Seropédica vive em função da Universidade Federal. Universidade Federal. Toda a universidade, ela é tão forte, né? É baixa renda, né? Mas é aquela coisa de Brasil, né? É misturado. Então é um Brasil que São Paulo já não tem mais. Fui 3 vezes quando fui matricular, depois fui deixá-la lá e eu tirei foto, filmei e tudo. E eu vou voltar lá agora. Depois do ano novo eu vou para lá. Aí é uma zona que tem essa, porque toda hora se fala que o Rio matou, sangrou, fez não sei o quê. Lá tem um pouco de perigo sim, mas o Brasil todo tem, né? Eu sei. Isso não está no foco, está
numa faixa da cidade, da coisa que não tem. Lá tem bastante assalto, assim, a estudante, e às vezes acontecem umas tentativas de estupro, porque a faculdade não tem muro nenhum, não tem grade nenhuma, porque a ideia da faculdade... Vira aquele negócio que eu estava falando, vira uma foto. É legal. Um rifle. Essa é a ideia da faculdade mesmo. Então, você lembra que os moradores da cidade em volta vejam que a faculdade é para todos mesmo, é de fácil acesso, não tem que ter muros. No máximo tem uma... Como que chama? É uma guarita lá. Uma guarita, de sabe? controle, coisa normal. Isso é bom, é muito bom. Só que também é ruim que acontecem essas coisas, né? A segurança fica meio... É uma coisa que escapa totalmente. A comunidade brasileira, em qualquer parte, está ameaçada. Então, Lorita... Mas quando acontece alguma coisa lá, todos os alunos se mobilizam e aí eles pedem algumas coisas. Por exemplo, a ciclovia às vezes fica muito perigosa. E tem épocas que ela fica abandonada, as luzes queimam, eles não repõem, então a gente briga para que reponha as luzes. E só de repor as luzes da ciclovia já diminui os assaltos, já diminui tudo. Você falou ciclovia, vocês utilizam muito a bicicleta? É, só bicicleta. Lá todo mundo, porque o campus é muito grande, viu? Circula todo mundo de bicicleta. Ele é neocolonial. Carona. Os prédios são neocoloniais, foram construídos na década de 30, né? Acho que foi a época do Getúlio Vargas, que estabeleceu esse atual campus lá. Isso. Era uma antiga fazenda que o Dom João VI criou, trouxe os chineses para plantar o bicho da seda. É por isso que chama seropédica. Faz referência à seda. Isso é de 1810, 1800 e tanto. Não deu certo, era para plantar o bicho da seda, ele come a folha da amoreira, né? E com o bicho da seda o Brasil não dominava a técnica da seda, né? E a Europa já dominava. Então o Dom João VI trouxe essas famílias chinesas. A amoreira é essa que tem essa frutinha? É, a frutinha amoreira. Aqui na frente tem. Isso. É, o bicho da seda se alimenta só daquela folha lá. E também para plantar o chá, que eu pressuponho que seja um chá preto. Isso foi bem no começo do século XIX. Depois não deu certo, né? Aí eu acho que aquilo ficou meio abandonado. Em 1910 o Lino Peçanha criou, porque você sabe que as universidades no Brasil demoraram a surgir, né? Só na década de 30. Primeiro as faculdades isoladas. No Rio de Janeiro para criar uma universidade, que era uma universidade aberta ao povo, tinha esse princípio, muito parecido com o projeto da UNB. O Darcy não, porque o Darcy foi muito influenciado pelo Anísio, porque o Anísio é muito anterior, quer dizer, ele tinha mais idade que o Darcy. Na verdade, é essa corrente de intelectuais que querem pensar o Brasil à luz dos próprios critérios surgidos aqui, não é? Que é uma geração que não começa só em 1922, mas ela começa já no século XIX. O próprio romantismo brasileiro é essa tentativa de pensar o Brasil com critérios daqui mesmo, nossos, né? Aí coloca o índio, o José de Alencar, que era um sujeito bem conservador, do Partido Conservador, mas ele tem esse elemento de ousadia, de quebrar parâmetros, de fazer uma língua que não fosse a imitação Tanto é que ficou de Portugal. Como muito importante como experiência. Como experiência. Então eu radico aí as nossas raízes de amor pelo Brasil, pela tropicalidade, e os estrangeiros, né? Porque como eu tenho estudado muito os relatos dos naturalistas, inclusive os pintores, o Debré, né? 1816, e o von Martius, que é o fundador da botânica brasileira, que até hoje é o que produziu o maior acervo, chama Brasiliana, a coleção brasiliana, Flora Brasiliensis, que ele publicou. Ele veio com a princesa, veio casar, a princesa Leopoldina. Ele passou no Centro-Oeste, o Márcio, né? O Brasil inteiro. Andou. E ele deixou, eu acho que foram 3 anos ou 4 anos de viagens no Brasil. Aí o resto da vida dele, lá na Alemanha, ele se dedica a isso, mesmo morando longe, né? Então, a Loreta na verdade eu trouxe para você vai ver, é um dos vídeos que eu fiz, um dos primeiros, com um doutorando pela Unicamp em Botânica, com 25 anos,
E eu perguntei para ele, você está fazendo sua pesquisa avançada onde? Ele falou, eu estou fazendo em São Luís do Paraitinga, lá no núcleo do Parque Estadual Serra do Mar, Santa Virgínia. Eu falei, você me levaria lá? Aí ele disse, Eu me lembro dessa sua fase que você ficou interessado. Que ela tava, então, aí eu levei, ela tinha 17 anos. E aí foi por isso que ela se despertou para essa área. Eu queria ouvir da Loreta essa... Viu, Loreta? Oi. Eu queria ouvir de você. Você sabe quem é esse que está aí? Pendou vamos dizer assim, esse interesse pela natureza, assim, e até ponto de você vai ser uma profissional nessa área. De onde é que surgiu isso? Eu sempre gostei muito da natureza, né, desde criança. Sim. Mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com ela. Eu gostava de psicanálise, aí eu pensei a vida inteira em ser psicanalista. Mas aí, justamente com esse documentário que a gente fez, que eu fui tendo uma ligação, uma aproximação maior, e outros amigos meus mais velhos foram entrando na universidade, um entrou em agroecologia, outro entrou em biologia. Falando do assunto, tudo junto na mesma época, e mais a vivência que eu estava tendo com meu pai, de ir na mata, estudar isso e tal, eu comecei a refletir, assim. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fui pra praia, fiquei um tempo lá, acampada, e fiquei decidindo assim, olha, aqui eu vou ter que decidir o que eu vou querer pro resto da minha vida. Eu vou tirar esse tempo pra decidir o que eu quero. Aí eu comecei a pensar, e eu comecei a ver... É em Ubatuba? Aí eu comecei a ver que eu amava, assim, muito mais, assim, o que me dava muito mais prazer a natureza, não que o homem não seja natureza, mas... do que trabalhar com um homem. E aí eu vi que o que eu queria trabalhar no dia a dia era a natureza. Eu tenho o prazer de estudar psicanálise, psicologia, etc. Mas não precisa ser necessariamente a minha profissão. Pode ser uma coisa que eu estudo para a minha vida. De sua curiosidade, pessoal, normal. E aí eu decidi que o que ia me dar prazer de acordar todo dia e falar assim, nossa, que gostoso, hoje eu vou fazer o que eu gosto, era muito mais trabalhar realmente com a natureza. E daí eu fui decidindo que parte da natureza eu gostava mais. E aí eu vi que a minha relação com as plantas, apesar de eu nunca ter imaginado isso, era melhor do que com os animais, assim. Porque com os animais você tem que gostar de doença, não dos animais, né? Sim. Porque senão você fica muito emocionado, assim, né? Com o sofrimento. Sabe? E operar um animal é uma coisa que... Eu gosto do animal, mas eu não ia querer operar ele. Um animal limpo, sadio. Aí... E as plantas têm muito mais essa possibilidade de você... Porque elas adoecem também, não é verdade? Sim. Tem algum probleminha que, sei lá, deu uma bruxa no cacau da Bahia e arrasou com tudo, né? Acabou com tudo. Isso é uma experiência trágica, né? O que eu sei é isso, que totalmente cortou o ciclo, né, do cacau. Mas aí essas questões paralelas que estão embutidas aí, Vladimir, por exemplo, o cacau não é originário lá do sul da Baía da Mata Atlântica. Ela veio implantada. Então, assim, aí a busca por uma dimensão nova, que é mais do metade do século XX para cá, mas isso começou no século XIX, não é tão novo assim, que é o equilíbrio ecológico, que é como os biomas se relacionam entre si. Como é que essas espécies se relacionam entre si? Essa é uma consciência e uma prática e uma necessidade nova que o Brasil está introduzindo, mas Brasília, por exemplo, já nasceu imbuída nisso. Por exemplo, ela não só por o Cerrado, nós fomos lá no Parque Olhos d'Água. O que resta dele, né? O que resta. E a gente foi também, eu vou com ela lá no sítio do Buller Marx, que hoje ele doou, né, para o IFAM. Aqui, você diz? Lá perto de Seropédica, lá no Rio. Bom. O sítio do Buller Marx. Eu tenho uma curiosidade, porque eu também sou muito... Você sabe aqui, os vizinhos todos, de certa forma, nessa linha aqui, já acabaram com o verde, com a terra. Cimentaram, puseram acabou com tudo. Eu, mal e porcamente, mantenho isso aí. Está horrível, porque eu só tive tempo essa semana de fazer na frente. Passamos a máquina lá. Ele vai vir, até vou telefonar para ele amanhã, ele vai vir para tirar o excesso da grama aí.
Então eu sou muito ligado, talvez até por causa da minha origem nordestina, nasci na cidade do interior e se fazia, meus parentes todos tinham uma relação muito forte com a terra. Então eu tenho esse sentimento. A sua relação com a terra é muito forte. Para mim é fortíssima. E aí termina, nos seus filmes dá para ver. Termina se debruçando, termina isso vazando para tudo que eu fiz em cinema, tem uma relação forte com essa coisa, né? Recentemente eu tive um banho de natureza. Você conhece Iotim? Não. É o Iotim ligou a arte, as artes plásticas. É em Minas Gerais? É. Em Minas Gerais? Em Minas Gerais, fica perto de Brumadinho. Muito bonito, porque é uma extensão enorme, é um parque extensíssimo. Agora você encontra lá, você faz uma espécie de roteiro, entra lá de manhã, aí você vê, numa primeira etapa, você vê até meio-dia, você vê bastante coisa. No meio-dia e meio você já começa a se aproximar pelo trajeto que você faz do restaurante. Aí você almoça, descansa ali, pega de novo para ver, porque é muita coisa para ver em termos de arte. Mas tudo localizado, tudo com uma relação muito direta com a natureza. A flora, não tem animais, a flora presentíssima, sabe? As espécimes todas a diversidade. A proposta do Burle Marx. Muito, vale a pena um dia. Nós vamos. Ela tem ido ao Brasil afora, porque a política estudantil lá da universidade dela, por exemplo, você foi para Santa Catarina, né, fazer um congresso da Federação dos Estudantes de Agronomia, não é isso? E a universidade pagou. A universidade é muito boa. Foi também para Dourado. Porque tinha uma relação. Ela financia assim, qualquer coisa que a gente quiser ir, até coisas que não necessariamente sejam relacionadas à universidade. Sim. Por exemplo, o acampamento da Via Campesina não é bem relacionado à universidade, mas eles dão ônibus ou pagam passagem de avião para você. Tem um aspecto político que está ali presente, tudo, político reivindicativo. É por causa da reitora. A reitora é bem progressista, assim, ela apoia, porque ela foi uma aluna da Rural também. Então, eu gosto muito, assim, eu vejo... E eu achava que as universidades do país eram assim, mas convivendo com esses outros... Porque eu faço parte da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. Então, a gente se liga no Brasil inteiro, né? E aí, eu conversando com... Já ouviu falar em Bananeiras, na Paraíba? Não, ainda não. Mas ela vai conhecer. Mas eu raiz do seu pai, não. culturalmente... Ela já foi lá. Não, quando tinha 12 anos, né? Levei, não em Bananeiras, mas em Lagoa Grande, é perto. É pertinho de lá onde o pessoal dele nasceu. E ela foi ver. Mas é uma escola de economia. Aí, eu convivendo com essas pessoas, eu vi que não são todas as universidades que fazem isso, não. Por isso que tem muita gente que eu não conheço, porque essas pessoas não têm o apoio. Certo. Elas não podem, por exemplo, nessa construção do Congresso, é o Congresso Nacional de Agronomia. Então, o certo que a gente queria, né, gostaria, é que todas as pessoas que participam da federação do Brasil inteiro fossem nessa construção do Congresso. Isso. Só que todo mundo depende do apoio da universidade. E nem todas têm essa disposição de vai lá, pagamos. De apoiar. No caso de Brasília, qual foi a sua impressão? Brasília, eu conversando com pessoas de Brasília, né? Eles me contaram que até agora, pouco, não sei que período exatamente, podia também, era que nem a Rural, mas agora não. Agora você só pode ir uma vez por ano e é só uma ajuda de R$400. Se for mais que isso, você se vira. Não dá pra fazer nada. Isso é que interrompe, ou melhor, prejudica o conhecimento que podia ser total, né? Porque daí você só pode escolher um congresso. Troca, e de intercâmbio, você saber da Amazônia, o outro sabe, né? Do sertão, do seco, do agreste. Então, a Caatinga, ela é uma variação da Mata Atlântica. Isso que é interessante, né? Então você já está vinculado. Nós somos frutos da Mata Atlântica, né? Nós não somos amazônidas. Então eu comecei a ter essa consciência, porque de estudar, pesquisar, foi quando eu fiz o filme lá, Em Busca da Floresta, mas essa floresta que eu estou buscando não é na Amazônica, é uma que quase foi devastada e quase foi exterminada, que é a Mata Atlântica. E olha só como se fala dela, fala como se ela fosse uma mata, algo menor, e na verdade é uma floresta. Eu aprendi a conhecer o Márcio,
Eu falo Martius porque eu não falo em latino. Era o nome latinizado dele, mas ele era alemão, né? Von Martius. Ele é um desses cientistas desbravadores, e eu fui ler, pesquisar as obras dele, ainda são válidas até hoje. Não necessariamente a mesma terminologia, mas esse amor pelo que é tropical. E assim, a colonização, Vladimir, ainda está muito presente na mentalidade da classe média brasileira, de desprezar tudo que é tropical, tudo que é indígena, africano, tudo que é relativo à Mata Atlântica. Aí, isso eu também aprendi com o Burle Marx. O Burle Marx, ele fala eu andei pesquisando, comprando as obras que ele mesmo escreveu, né? Conheci o Burle Marx de ouvir falar, porque quem é criado em Brasília não tem como fugir de Burle Marx. O Itamaraty, a UNB, tudo é projeto dele. Paralelo. Brasília é uma convergência de duas cabeças principais, que todo mundo só fala, em Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Um fez, você sabe bem disso, um fez o traçado geral da cidade, o urbanístico, né? E o outro fez os palácios, as quadras, os projetos da quadra, o edifício, todos os edifícios, etc. Mas tem uma ligação, tem um aspecto que tem muito que ver com a natureza, é que o Burle, segundo conta, depois eu vou te mostrar um desenho do Burle que está ali, uma cópia, claro, que é o seguinte, viu Beto? O Burle, instado pelas pessoas, talvez até pelo próprio Juscelino, que chamou, etc., porque eram amigos todos, o Burle, o Burle Marx, o Lúcio e o Niemeyer eram amigos, mas o Burle fez uma proposta ousadíssima, fazer da esplanada dos ministérios, que você conhece, uma amostragem, vamos chamar, eu estou lendo como uma amostragem da natureza brasileira, dos seus diversos, vamos dizer assim, aspectos geográficos da Terra. Então você ia ter na esplanada um pouco da flora nordestina, os cactos, aquelas cores de frade, toda essa coisa, a araucária do Paraná, o não sei o que, não sei de onde, aquela coisa do Rio Grande do Sul, um pouco da Mata Atlântica, né? E tudo cultivado como se fosse um clima só. Ele seria talvez uma experiência inédita, né? É típico do paisagismo dele. Que eu acho que lá no sítio dele tem exatamente isso. Tem no sítio dele. Mas, isso você sabe, a esplanada é uma concepção do Lúcio, mas tem toda uma presença muito forte da arquitetura do Oscar. Então, eles não aceitaram e alijaram o Burle desse processo, porque ia empanar, quer dizer, você chega na esplanada, aqui é a obra do Oscar, aqui é esse espaço, mas o conteúdo podia ter sido esse, o conteúdo que eles chamam de bucólico. Você quer dizer que não ele foi, podia ter feito mais? Não foi feito nada. Ué, mas você tem um gramado. Pura e simplesmente, você tem um relvado, pura e simplesmente, você não tem essa coisa, porque era separado, você vai ver, eu vou buscar ali para você ver. Olha só, não acredito. Repare só, você vê aqui, né? Você tem a esplanada, é como se você estivesse vendo, talvez, da torre de televisão. Você tem um congresso, mas tem essas manchas todas de verde, e parece que com espelhos d'água, etc. Um desenho que, na verdade, é um quadro, porque o Burle também era pintor, é um quadro. Isso eu não conheço. Típico da história dele. Isso seria muito mais bonito e seria muita área de lazer, né? Lazer, as pessoas andarem disso, visitando, vendo coisas, né? E aqui ainda podia ter várias espécies de... Isso tem uma interferência no que é sagrado em Brasília, que é essa coisa. Interessante, né? Porque eu andei com ela. Eu sou apaixonado. Quando eu descobri isso, coisa de 2 anos, fiquei louco. Faria mais sentido, né? Muito mais. Então, tá vendo que eu falei que a gente vai escrever sobre isso? Sobre o que fazem hoje são encontros esportivos, quadras de tênis, quadras de basquete. Na esplanada? Na esplanada. Põe lá uma coisa artificial com areia, não sei o quê, voleibol, não sei o que lá. Isso. E outras... Eles colocam areia?
Eles colocam artificialmente, ocupam ali... Para jogar vôlei. Para jogar vôlei, jogar não sei o quê, enfim, competições esportivas aqui. Até poderia ter isso, mas em outros Agora lugares, mesmo estão programando como chama isso? O Réveillon aqui na Esplanada. Destrói. Quando acaba, a grama está destruída. Haja chuva para recuperar. E a posse vai ser nesse mesmo lugar do Réveillon, que é aqui? A do Lula, eu me lembro de ter ido a primeira posse. No Congresso, depois no Palácio. Mas vai ter... eu me lembro de eu transitar aqui muito, para passear entre o povo, todo mundo chorando de alegria, de felicidade, com a eleição e posse do Lula, aqui na Esplanada. Eu não sei, mas vai ser. Vai ser sim. Eu ouvi falar. Eu vou lá. Eu vou registrar. Legal isso. É a segunda vez que eu amigo vou. Meu paisagista. Isso é uma ligação profunda com a natureza brasileira, com a paisagem. Mas, Vladimir, sabe que é aquela coisa, você reprime e sai pelas bordas. É exatamente isso que eu... Porque nas bordas da Esplanada nós temos aquelas, se lembra que eu estava mostrando? IPs, as paineiras... E eu tirei fotos, fotos exatamente desses ângulos que as pessoas não imaginam que tem árvores ali. Mas é que a intenção não era não ter nenhuma, a intenção era só não tirar o foco do Sagrado Congresso. Queria crescer, porque não sei o quê, mas isso podia ser controlado tanto quanto. Né? Porque as pessoas iam vir para cá e elas iam falar muito, iam ficar muito mais aqui. Você podia até apresentar, porque você se lembra que isso aqui tem um corte. Você podia, por exemplo, chegar nas proximidades para apreciação dessa paisagem, vamos dizer assim, arquitetônica, parava aqui, entendeu? Você sabe, aqui é muito extenso, né? É muito. Mas até chegar na rodoviária, nossa, vai andar aqui para você ver, você leva... E as fotos daqui do Congresso seriam muito mais bonitas. Claro! E atraente, né? Porque tinha essa ligação com coisas. É uma pena, né? Qualquer um que viesse, de onde viesse, ia se sentir identificado. Né? É verdade. Então, mas sabe o que eu sinto falta, Vladimir? É isso, eu estou trabalhando com isso, né? As coisas que eu estou trabalhando em educação ambiental, gerando esses vídeos, esse material iconográfico, resgatar, por exemplo, essa história do Burle Marx eu não sabia, mas eu aprendi com essa, eu nunca tinha visto aquela gravura dele ali, mas eu aprendi com ele, que foi na Alemanha, e foi esse meu amigo Carlos Nunes, que é doutor, agora está terminando o doutorado dele em botânica, ele está pesquisando orquídeas da Mata Atlântica. Eu aprendi com ele que o Burle Marx, depois eu fui conferir, porque eu não sabia. Né? Ele é primo distante de Karl Marx. Eu não sabia. O Burle Marx. E é meu camarada da família Marx. Família Marx. Ele é de origem judaica e primo distante de primo avô, alguma coisa do Karl Marx mesmo. Aí eu aprendi com a obra dele, ele jovenzinho, né? Morava em São Paulo, se eu não me engano. Aí ele foi para a Alemanha e estudar na Alemanha. E lá uma mistura de pernambucanos com paulistas. Mas ele é de origem judaica de Alemanha, que vieram da Alemanha. Eu sei. Aí ele, lá em Berlim, ele entrou no Jardim Botânico de Berlim e ficou assombrado com a quantidade de espécies botânicas brasileiras. E aquilo foi um choque tão grande nele, isso é incrível, né? que ele voltou para fazer aquilo que os alemães já faziam, o Martius eu estava falando, né? Faziam décadas antes dele, né? Valorizar o que era nosso, porque os alemães, os alemães... O pai do grande Oswaldo Guilherme, que era o xilogravador, que também alemão, né? pela flora brasileira. Pois lá em Manaus ou em Belém? Belém, que tem o parque. Que ele, aliás, tem um museu altamente especializado lá de pesquisa, né? Então foi com eles que eu comecei a aprender a valorizar mais o que é nosso, e com esses holandeses que são meus vizinhos lá, né? Aí assim, poxa, o Burle Marx, sabe o que ele dizia? Que quando ele voltou transformado, né, da Alemanha para cá, e ele começou a valorizar, ele é um dos grandes incentivadores da valorização das espécies nativas como motivos estéticos. Aí ele criou, é uma obra de arte, né? O paisagismo dele é uma obra de arte. Claro. O Parque do Flamengo, onde ele um pintor
Pois é, mas aí que está, o jardim dele é como uma pintura. É como uma pintura. Ele misturou... Visto de cima, você vê uma tela. Às vezes, de motivos abstratos e tudo, mas ele trouxe esse princípio estético da pintura para o paisagismo. Mas uma outra coisa bem revolucionária, a Semana de 1922, com a valorização dos espécimes brasileiros. Aí ele saía em pesquisas, tem um documentário muito bonito que eu gravei, dei para a Loreta levar para os amigos lá em Seropédica, Boulez-Marx, são em 4 episódios. Aí tem os assistentes que trabalhavam com Boulez-Marx, hoje já estão de certa idade, são arquitetos paisagistas, né? E eles falam como que eram essas expedições do Boulez-Marx. Olha, ele repetindo nos anos 70, até os anos 70, depois ele com 80 anos ele ainda ia, mas já não caminhava mais, ele ficava na Kombi e ficava colhendo espécimes que ele levava para o sítio dele. Então, por exemplo, parte dessas espécies, se ele não tivesse feito isso, teriam desaparecido, porque as regiões de Mata Atlântica foram desmatadas. Aí, assim, eu aprendi com ele isso. Isso é uma coisa que é uma lacuna que eu quero ajudar a preencher. Agora, eu não penso o ambiental isoladamente, como muitas dessas correntes ambientalistas aí. Há uma forte corrente que mostra que o ambiental não pode ser entendido sem o humano. Então, é o socioambiental. Isso. Quem destrói é a nossa sociedade. Não é uma sociedade qualquer, não é uma sociedade indígena. É uma sociedade capitalista, baseada no trabalho escravo, na derrubada. O lucro como principal coisa. Que o agronegócio. Mas aí a Loreta o tempo inteiro... Sacrifica qualquer ambiente. Ela falando do agronegócio, aí eu mostrando para ela que o que a gente tem que ter discernimento, aí é o método de Marx, que eu uso mesmo. O discernimento de ver que o que há de mal, de errado, não é o negócio agrícola, não é? Mas em si, porque você pode desmontar também, e remontar de outra maneira. O negócio agrícola também você pode incluir aquele que está lá na ponta, inclusive o pequeno lavrador, ecológico, o pequeno agricultor. Que na verdade já está acontecendo. Quando a gente chama hoje agronegócio, nós estamos se referindo à grande indústria. A grande indústria, então. A gente relaciona isso diretamente. Mas mesmo ela é variada. Então, quer dizer, o que é essa agroindústria também a gente precisa matizar um pouquinho e ver o que a gente pode levar avante. Por exemplo, já está acontecendo, né, que o produto sem agrotóxico, que é chamado... Como é que é mesmo o produto sem agrotóxico? Como é que chama mesmo? A gente vai no mercado. Orgânico. O orgânico é um valor agregado caro, né? Então é até difícil. Não sem agrotóxico assim, não. Não é? Não, ainda tem produtos mais puros. Isso. Mas ele é a transição precisa passar por isso. Então você acha que a transição é necessária? A transição é necessária. E não tem como, assim, da noite para o dia, vamos transformar tudo em agroecologia, joga os venenos fora. Não tem como realmente. Vai ser um desastre total. Tem que passar por uma transição ainda. Porque senão desequilibra tudo. Inclusive mercado, as contas tem toda essa que o Brasil precisa exportar. Mas não isso para poder comprar máquinas, para poder comprar uma série de coisas. Então, não é tão simples. Eu acho que quando a câmera, em vez de virar para mim, devia virar para ele, não é? Pra ele aí você clica aqui, ó. Que tal? Ele que tá falando. Que tal? É só você fazer assim, ó. Não, você podia fazer isso primeiro. Como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta
presa pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vívido no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória essa lembrança, o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando os seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.